Olá pessoal, eu sou Fabiano, sou pastor e ministro de louvor numa igreja chamada Vineyard, especialmente a Vineyard Piratininga, e eu estou aqui como um dos convidados para o Deeper, que é uma escola aqui da Vineyard Bauru. Inclusive, muito obrigado pelo convite. Nós somos igrejas irmãs, igrejas amigas, e é uma alegria muito grande para mim poder participar disso que eles estão fazendo aqui. O objetivo é servir você que é um cristão, você que deseja servir a sua igreja, você que deseja conhecer mais o Senhor, conhecer mais a igreja do Senhor, os ministérios que envolvem a igreja. E eu estou aqui, quem sabe, para poder contribuir com você, com a sua vida, com o seu ministério, através dessa série de vídeos. Esse é o primeiro da série. E nós vamos conversar ao longo dessa série de vídeos sobre um tema muito precioso, muito importante para mim, e esse tema é construindo uma cultura de adoração, certo? Antes, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Como disse, eu sou pastor na Vineyard Piratininga. Trabalhei muito tempo com a Vineyard Music, o Vineyard Brasil, através das gravações e as produções e também muitos cursos de treinamento, seminários de treinamento para equipes de louvor. Eu sou um pastor de louvor, um pastor de adoração na minha igreja. Também pastoreio a juventude lá na minha igreja. E tenho estado nesse meio do louvor e da adoração desde que me converti praticamente. Me converti aos 17 anos, hoje estou com 44 e durante todo esse tempo fiz parte de equipe de louvor, liderei equipes de louvor, fui missionário, me tornei um pastor de louvor também. Liderei equipes de louvor em diferentes igrejas, em diferentes denominações também. E eu percebi ao longo desse tempo quão importante é ter uma intencionalidade para construir uma cultura de adoração. Veja, todos nós esperamos que as nossas igrejas tenham uma cultura forte de adoração. Mas ao longo do tempo eu percebi que a menos que haja um plano, a menos que haja, de fato, uma estratégia ou algo intencional para que essa cultura seja construída, isso não vai acontecer. Mesmo porque cultura dentro de uma igreja, ela e seja em todas as áreas, nós vamos conversar sobre adoração, mas seja em que área for, cultura de grupos pequenos, cultura de discipulado, cultura de missionalidade, tudo isso vai se renovando com o tempo. A igreja, ela se renova com o tempo. Então, por isso que a construção de uma cultura, seja em que área for, ela precisa ser constante. Ela precisa ser o tempo todo, ser pensada, investir para que ela realmente seja construída e ter, como eu disse aqui, uma intenção. Eu queria, então, compartilhar com vocês aqui alguns princípios que eu entendo que são importantes para que essa construção aconteça. E para que uma cultura de adoração nasça numa igreja, é necessário que todos estejam envolvidos. Como pastor de louvor, é claro que eu vou falar aqui, não é da responsabilidade de um líder de louvor na igreja, seja ele pastor ou não, seja ele contratado ou não, a pessoa que lidera a equipe de louvor ou que é dentro da igreja responsável pelo louvor e adoração tem um papel muito importante, mas ele não está sozinho nessa. Tem o papel do pastor também, que é muito importante, o papel da liderança da igreja como um todo é muito importante e o papel da igreja em geral. Todos precisam entender o que devem fazer para que uma cultura de adoração, uma cultura profunda, uma cultura cheia de conhecimento, não apenas de experiência, mas de entendimento do que significa a adoração ao nosso Deus, uma cultura assim seja estabelecida. Nós vamos começar conversando então sobre aquilo que para mim talvez seja o primeiro passo
para termos uma cultura forte de adoração nas nossas igrejas. E esse primeiro passo passa pela equipe de louvor da igreja. E para que a igreja tenha uma boa cultura de louvor e adoração, essa equipe de louvor precisa entender a sua missão, precisa entender para que ela existe. E embora isso pareça uma coisa bem óbvia, bem básica, não é? Existem muitas equipes de louvor que ainda não entenderam a sua missão, ainda não entenderam para que existem, certo? Então, vamos lá, vamos olhar primeiro para a palavra de Deus e entender o casamento entre a música e o louvor e a adoração. Não é? Porque a equipe de louvor é uma equipe musical. É a equipe que está usando a música a serviço da igreja e a serviço da experiência de adoração na igreja, culto após culto. Agora, por que ela faz isso? De onde que veio isso? Não é? Então, entender isso ajuda a equipe de louvor a entender a sua missão, certo? Então, você que é de equipe de louvor, preste bastante atenção. E você que não é também de equipe de louvor, é importante que você saiba qual é a missão da equipe de louvor da sua igreja, certo? Então, vamos lá. Veja, a música se casou com a história da adoração já há muito tempo, não é? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, no início de todas as coisas, havia adoração, mas não havia música. Você vai ver, por exemplo, ali nos primeiros registros de Gênesis, Caim e Abel preparando uma oferta para o Senhor e apresentando essa oferta, e isso é entendido teologicamente como uma expressão de louvor e adoração, porque eles estavam dando de si e oferecendo a Deus algo qual eles desejavam agradar ao Senhor, certo? Então, nós entendemos isso como adoração, como uma oferta de adoração. Porém, não havia música, né? Vocês vão perceber que não havia. Como caminhamos um pouco mais ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver os patriarcas também oferecendo a Deus, erguendo seus altares ali, depois de uma experiência com Deus, altares que serviam de memorial, mas também de gratidão. Eles estavam oferecendo a Deus aquele momento, oferecendo a Deus aquela experiência que eles acabaram de ter com Ele, em gratidão a Deus. Então, os patriarcas fizeram isso, mas também não havia música. Então, por isso nós entendemos muito claramente que música não é adoração e adoração não é música. Essas coisas não são sinônimos. A música se coloca a serviço da adoração. Em que contexto? Agora é importante entender, não é? Então, por que não tinha música nesses primeiros registros de adoração do Antigo Testamento? Porque a adoração era uma experiência solitária, era uma experiência individual. Você vê, por exemplo, Caim e Abel, cada um prepara uma oferta, certo? E se apresentam diante de Deus. E essa oferta é tão pessoal e individual que Deus aceita uma delas e não a outra, não é? Então, nós não vemos, por exemplo, envolvimentos ou experiências de adoração que fossem coletivas. E quando elas passaram a ser coletivas? Quando Deus instituiu para si um povo, não é? Então veja, quando Deus chega lá para Moisés e diz, vai até o Egito e liberta o meu povo de lá, conduz o meu povo até o monte, para que lá eles possam me adorar. Então, a convocação de Deus agora para a adoração não é mais para indivíduos, mas é para um coletivo, é para um povo. Aí que a música, então, é acionada para a história da adoração. O próprio Deus vai instituir cantores, o próprio Deus vai instituir músicos. Para quê? Para tornar possível que 100 mil, 10 mil pessoas pudessem adorar a Deus, dizendo a mesma coisa ao mesmo tempo, em uníssono, não é? Então, por exemplo, quando nós vemos lá a dedicação do Templo de Salomão, o texto diz que eles diziam e cantavam
a mesma coisa ao mesmo tempo para o Senhor em uníssono, e aquela experiência foi poderosa, mostrando que no coração de Deus houve um grande prazer em receber a adoração, que agora não era mais a partir de indivíduos, mas que passa a ser então uma adoração coletiva, corporativa, congregacional. Então, isso ajuda a equipe de louvor a entender quem ela é e qual é a sua missão. O que a equipe de louvor está fazendo domingo após domingo? Ela está usando a música como uma ferramenta de congregacionalidade. Ela está usando a música para tornar possível que um grupo grande de pessoas possa dizer a mesma coisa ao mesmo tempo, oferecer louvor a Deus, não como pessoas, indivíduos, mas como povo. Então, se a música existe para isso, então a equipe de louvor deve entender que o fazer a música deve estar dentro desse chamado, desse contexto, dessa missão que a equipe de louvor tem na igreja, de tornar possível para todos, de facilitar o envolvimento de todas as pessoas. É para isso que a equipe de louvor serve e é para isso que a música da equipe de louvor serve. Então, uma equipe de louvor que sabe quem ela é, que sabe de onde ela veio, que sabe que a música que ela deve produzir está dentro de um contexto, não é? Que é ser um instrumento facilitador da experiência comunitária. Então, essa equipe de louvor, ela vai contribuir de uma forma excelente com a cultura, com o desenvolvimento da cultura de adoração. Porque ela não está trabalhando para si mesma, porque ela não está fazendo o que quer fazer, ela não está fazendo o que gosta de fazer, ela está fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer, que é incluir, que é trazer as pessoas da congregação para aquela experiência de adoração instituída por Deus, que não é mais individual, mas é corporativa. É para isso que existe uma equipe de louvor numa igreja. E entender isso para a equipe de louvor vai fazer toda a diferença na construção de uma cultura de louvor e adoração na igreja, certo? Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui dessa sessão do Deeper, onde nós vamos conversar sobre como construir uma cultura de louvor e adoração numa igreja. Então nós partimos do princípio agora de uma equipe de louvor que entende o para que existe, certo? Entende a sua missão, entende a sua razão de existir. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância dos ministros de louvor, daquelas pessoas que semanalmente se colocam diante da igreja para convidá-la a uma experiência de adoração. Aquela pessoa que planeja um período de louvor, que escolhe o repertório, aquela pessoa que pensa em como levar a igreja do ponto A até o ponto B e proporcionar à igreja uma experiência de adoração. Como essas pessoas precisam ser treinadas, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser capacitadas a cumprir essa sua missão, mas esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Até daqui a pouco.